Introdução. Se não sabe como é perdoar, então está a perder muita coisa importante na sua vida. Você pode se tornar psicologicamente mais forte aprendendo a perdoar e é mais fácil do que você pode imaginar. Ao ler este livro, sugere-se que assuma a liderança, praticando os exercícios que são mencionados em cada um dos capítulos. Muitas vezes, as pessoas lutam para ultrapassar memórias dolorosas nas suas vidas. Mesmo que isto não seja algo novo e todos nós sabemos que devemos aprender a perdoar e esquecer desde a escola primária. Infelizmente, muitas pessoas tendem a insistir no passado e isso apenas cria uma espiral descendente de dor e desilusões. O livro coloca isto em termos simples, para que se possa começar por deixar ir coisas pequenas e trabalhar no sentido de um quadro mais amplo. Em última análise, o que realmente desejamos é um sentimento de realização e felicidade na vida. Não é algo que se deseje, tanto para si próprio como para os outros, guardar rancor até ir para sua sepultura. Só vivemos uma vez, por isso deixe para trás desilusões, arrependimentos. Fui levado a escrever tudo o que sei sobre o perdão, para que os outros nunca tenham de passar pelo tipo de experiência trágica a que assisti. Apesar da ideia geral do perdão, que é sacrificar-se pelos outros, mas na verdade é mais do que isso. Na verdade, o perdão é um presente que se dá a si próprio e às pessoas que se ama. Pode não ver as coisas assim neste momento, mas quando estudar o que estou prestes a partilhar, deverá ser capaz de pôr a negatividade para trás das costas e começar a desfrutar a vida em toda a sua extensão. Qualquer tipo de negatividade irá atrasar-te. O perdão é o salva-vidas que todos os dias a vida te oferece. É a sua escolha se o toma, mas quando o fizer, compreenderá-o quanto ele muda tudo na sua vida e liberta-o de toda a dor e amargura que é inerente à falta de perdão. Capítulo 1. Perdoar os outros. O que é o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão não volta para te dar um pontapé nos dentes, ok, sem exagero. O verdadeiro perdão é quando o motivo pelo qual perdoou não volta para assombrar a sua mente e a sua vida. Quando você aprende sobre perdão, é como dar um presente a si mesmo e aos outros. Você dá sem compromisso. As pessoas que dizem que perdoam, mas ainda trazem à tona o passado, mostram que não perdoaram verdadeiramente. Podem ter dito que tinham perdoado, mas com zero intenção. Então, o que é o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão. A Diana é uma criança dotada. No entanto, misturou-se com as crianças erradas que gostavam de roubar e porque não era muito boa nisso, foi apanhada. Como era de esperar, os seus pais estavam zangados. Depois de toda a saga, encorajaram-na a seguir em frente e a fazer coisas melhores na vida. Verbalmente, eles perdoaram-na. Vários anos mais tarde, a mãe continuava a lembrar a criança o que ela fazia de errado sempre que se zangava. É claro que isto não encaixava bem a Diana e ela sentia-se terrível cada vez que a sua mãe falava do passado. Além disso, Diana descobriu que isso asfixiava sua criatividade. E que tinha medo de voltar para casa para sua mãe porque sabia que a história se repetiria. No final, a sua relação acabou por ficar azeda e as coisas só pioraram de mal a pior. Quando se perdoa verdadeiramente alguém, o passado continua a ser o passado e nunca mais deve ser criado de novo. O perdão dá tanto a você como a pessoa que você sente que lhe fez mal, a liberdade de seguir em frente. No entanto, perdoar não significa esquecer. Diana, na verdade, cresceu a ser uma pessoa muito clemente, aprendendo com as lições que lhe foram ensinadas pela mãe, e abraçou-as com amor incondicional. Mesmo que se lembre do acontecimento como se fosse ontem. Perdoar significa não o trazer à tona no futuro, sempre que lhe apetecer esse assunto. Você se liberta aprendendo a deixar de culpar e começando a abraçar a compaixão. Deixem-me dar-vos um exemplo. João sempre foi intimidado pelo seu irmão. À medida que crescia, ele tinha menos a ver com o irmão, mas podia ver que a vida do irmão não era muito feliz. Em vez de se agarrar aos maus sentimentos, João aprendeu que a compaixão era uma resposta melhor. Ele se aproximou do irmão para ver se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar o irmão a passar por um mau momento. O seu irmão ficou espantado com o facto de João se incomodar com ele depois de todo o inferno que ele o tinha feito passar quando criança, mas quando as pessoas perdoam, isso ajuda-as a ver as coisas de ambos os lados. É preciso lembrar que as pessoas que fazem da sua vida uma miséria, as pessoas que causam tormentos à sua vida são geralmente elas próprias bastante infelizes.
tem a opção de se libertar e perdoar, ou de carregar um rancor e viver com a culpa e a raiva. Ambos são maus para si porque são traços negativos. Diminuem quem você é. Mesmo que tenhas tecnicamente razão no jogo da culpa, no fundo não te vai sentir bem devido a toda a negatividade. Sentimento de rancor. O perdão requer a força do caráter. O perdão exige a força do caráter, e não a fraqueza. Aqueles que são capazes de perdoar têm mais probabilidades de viver vidas mais felizes. No caso de João, o seu irmão é agora o seu melhor amigo. Porque aprendeu com o miúdo que intimidou a seguir em frente e a criar grandes sucessos na vida, apesar das circunstâncias. O irmão de João perguntou-lhe uma vez como poderia perdoar. A resposta é simples: amar é muito melhor do que odiar alguém. Ele não o desprezou, nem tentou provar que era melhor do que o irmão, mas demonstrou que quando perdoa, torna-se um ser humano mais feliz e mais realizado. Não há melhor exemplo do que o próprio João. Há tantas coisas que as pessoas são incapazes de perdoar. Desde a infância até que a morte começa a bater à sua porta. Essa carga intangível que carregam consigo durante toda a sua vida irá diminuir a sua capacidade de experimentar a verdadeira felicidade e realização. Isto coloca um pesado fardo não só sobre eles, mas também sobre as pessoas que os rodeiam. O perdão permite-lhe levantar esse fardo e ver a vida de uma perspectiva diferente. Não importa o que a infância ofereceu ou deixou no seu caminho, o perdão e a aceitação da vida é um caminho mais saudável e torna-o menos amargo. Essa amargura mancha tudo o que você faz e cada interação que você tem com os outros até que você decida deixá-la ir. Lembre-se que é nossa responsabilidade fazer do mundo um lugar melhor. Acredite em mim, uma vez que você experimente deixar ir, você nunca mais voltará ao amargo, porque a escolha é muito mais doce. Faz-nos sentir como se tivéssemos carregado uma carga enorme e quando nos sentirmos assim pela primeira vez, ficaremos chocados com a facilidade com que isso acontece. Não se trata sequer de orgulho. Trata-se de pedir desculpa e seguir em frente na sua vida para recomeçar com novas esperanças e sonhos. O verdadeiro perdão é quando você pode olhar para dentro e não ver ódio, negatividades ou quaisquer compromissos ligados a experiências amargas do passado. Você começa a ver o que há de bom em você e não é ser vaidoso ou narcisista. Serás libertado do fardo de todas as coisas mais que aconteceram e isso é verdadeiramente um dom que só aqueles que estão preparados para olhar para além do remorso e da raiva é que experimentarão. Isso, meu amigo, minha amiga, é a liberdade no perdão. Capítulo 2. O poder do perdão e como ele pode beneficiá-lo. Quando se está zangado, é difícil compreender que o perdão funciona de duas maneiras. Deixa alguém escapar com ações que são inaceitáveis e é esse o lado que a maioria das pessoas vê, mas há muito mais do que isso. Ou deixa-nos seguir sem toda a amargura. Vejamos as formas como o perdão o ajuda. Afinal de contas, este é um benefício fundamental de que nos privamos se não conseguimos perdoar. Qual é a diferença entre perdoar alguém e condescender às suas ações? Há uma diferença entre perdoar alguém e perdoar as suas ações. Há muitas crianças hoje em dia que já foram vítimas de abuso infantil além de bullying em algum momento das suas vidas. Alguns pais inclusive são demasiados duros com as crianças, colocando, por exemplo, demasiada pressão nelas. Então, o que acontece à educação da criança? Há apenas 3 resultados possíveis. Uma é que elas estarão totalmente destroçadas, com medo dos pais e com baixa autoestima. Com medo dos. O segundo resultado possível é que odiarão profundamente os seus pais, vão contra cada palavra que digam e tornar-se uma criança rebelde. No futuro, poderão até seguir os passos dos seus pais, pensando que é assim que deve ser. Fui educado desta maneira. De qualquer forma. O terceiro resultado possível é que eles simplesmente perdoam e aprendem com a sua experiência. Como resultado, poderiam evitar o mesmo erro e moldar o seu caráter num ser humano mais compassivo. É certamente necessária muita coragem, mas o que se ganha é muito mais do que o que se perde. Se não se aprende a perdoar, começa-se a ser o perpetrador e a falta de perdão é tão errada como agarrar a memória e permitir que ela ensombre a sua mente no futuro. Estudos que foram feitos sobre o perdão mostraram que também há outros benefícios. O perdão é bom para a saúde do teu coração. Ajuda-nos a baixar a tensão arterial elevada porque somos capazes de esquecer a causa dessa mudança bioquímica no nosso corpo que a raiva e o estresse provocam.
Hoje em dia, há tantas doenças relacionadas com o estresse. Grande parte delas deve-se à forma como se olha para a vida. As pessoas compassivas mantêm a sua inocência e podem acolher o mundo de braços abertos, enquanto aqueles que não conseguem perdoar colocarão sempre barreiras entre si e o mundo à sua volta. Todas as religiões e filosofias concordam com o facto de que o perdão é valioso para a vossa alma, ou para a própria forma como olhais para a vida e vos deixais ir permitindo-vos reformar as relações e estabelecer uma verdadeira ligação com o mundo. Sentido de empatia. O perdão abre o caminho para a empatia. Se você não consegue ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, você limita o seu próprio ponto de vista na vida. A empatia faz de si uma pessoa mais completa e ajuda-o a coexistir pacificamente com outros cujas opiniões diferem das suas. Como todo modo de vida no mundo se baseia no que as pessoas pensam, o perdão liberta-o do sentimento de raiva e indignação. Assim, você vê o mundo numa perspectiva muito mais ampla e é capaz de compreender as diferenças de opinião. O perdão é extremamente poderoso. Ele permite que se liberte de todos os sentimentos negativos, para que possa abrir a sua mente. Lembro-me de alguém que eu conhecia, que se dedicava a uma nova religião e que era muito devoto. A única área com que ela teve dificuldades foi a do perdão. Ela tinha experimentado coisas mais no seu passado que nunca poderia deixar passar. Quando a amiga que a traiu morreu, ela descobriu demasiado tarde que podia ter perdoado e acarinhado uma relação muito valiosa. Uma pequena conversa ou discussão colocou um ponto final na relação delas, e em retrospectiva, ela viu como essa conversa era mesquinha e pequena e, no entanto, consumiu anos do que poderia ter sido uma relação muito produtiva e amorosa. De pé em frente à campa da sua velha amiga, ela percebeu que era tarde demais, e agora tem de viver com todos os arrependimentos, até se poder perdoar pelo que tinha feito. O problema é que, se não se consegue esquecer, a repercussão pode, na verdade, ser mais grave do que o acontecimento real. Todos nós cometemos erros, mas eles só são erros quando se intrometem no caminho das relações a ponto de nunca mais se poder voltar atrás. Demorou muito tempo a perceber que perdoar a si própria era tão valioso como perdoar a amiga que a tinha enganado. A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos tem uma peça maravilhosa que vale a pena ler se duvidar dos benefícios do perdão. O seu trabalho envolveu o estudo de mais de 100 estudantes e a medição da eficiência da sua tensão arterial e ritmo cardíaco, com base na sua capacidade de perdoar. Traços de caráter. Para aqueles que estão preparados para trabalhar os seus traços de caráter, há uma ação que podem tomar para vos mostrar imediatamente o que o perdão faz. Da próxima vez que alguém te magoar, não esperes que eles te peçam desculpa. Quebre o gelo e chame-os para que a relação volte a ter uma boa base. Não importa quem pede desculpa primeiro, desde que haja perdão. O facto é que a pessoa que não pode pedir desculpa ou que não se permite a pedir desculpa vai estar sempre numa posição mais fraca. Se tomares a iniciativa de fazer as pazes com esse amigo, mostras a tua força de caráter e isso pode ajudar esse teu amigo a compreender que há outras formas de avançar na vida. Capítulo 3. O perigo da recusa de perdão. Haverá sempre sanções por não se perdoar. Permitam-me que lhes dê um exemplo. O veneno do imperdoável. Clara já foi enganada pelo seu marido. Ela seguiu em frente na sua vida e porque se agarrou à raiva, levou-a para futuras relações que poderiam ter funcionado bem para ela. Antes de os homens conseguirem provar o seu amor por ela, sua raiva fez agir de uma forma que realmente os afastou. Prende-se o coração quando não se pode perdoar. Clara viu-se a revistar os bolsos do seu parceiro. Ela viu-se à procura de problemas, mesmo que não houvesse nenhum, porque não conseguia aceitar que as pessoas pudessem ser boas para ela. Ao fazer isso, ela diminuía-se a si própria e tornava-se menos valiosa como parceira. Ana, por outro lado, olhou para a situação a partir de uma posição diferente. Ela amava o seu marido e aceitou, depois da dor inicial, que tinha contribuído de alguma forma para a ruptura do seu casamento. Em vez de ser amarga, ela usou a sua experiência para aprender como se tornar uma pessoa melhor no futuro. Ela foi capaz de se libertar de todas as conotações negativas que estão ligadas à culpa, usando a experiência negativa para ajudá-la a crescer emocionalmente. A prisão do imperdoável. Quando não se pode perdoar, aprisiona-se a si próprio, e não a pessoa que não se pode perdoar.
Sofre-se de raiva, ódio, negatividade, falta de confiança e todas as coisas que o tornam menos pessoa. Mesmo que tenhas tido algum confronto injustamente, se conseguires libertar-te de todos estes sentimentos, tornas-te mais forte sem te endureceres para a vida. Conservamos a nossa inocência e aprendemos que o nosso método de lidar com as emoções negativas nos serve de uma forma muito mais positiva. Se alguém te fez mal, não deixes que o seu mal se torne teu. Deixe-se ir e siga em frente. É mais fácil sucumbir ao vício quando não se pode perdoar. Esconde-se atrás de antidepressivos ou talvez se recorra ao álcool porque isso tira daquele espaço desconfortável que você criou para si próprio. Aqueles que não são compassivos veem a raiva e o ressentimento como um estado de espírito normal. O estranho é que, quando você consegue deixar de beber por exemplo, você muda tanto por fora como por dentro. Você parece mais feliz e atrai pessoas mais felizes para a sua vida, caindo em distrações e vícios. O sentimento que tens no coração reflete-se no exterior e mostra-te como ser uma pessoa compassiva e empática, tornando-te assim uma pessoa melhor. Agarra-te aos vícios que usas como um apoio contra ser magoado novamente crias ainda mais tensão na tua vida e tens mais coisas para perdoar ou para ser perdoado. É um círculo vicioso e um copo da sua bebida favorita não o ajudará a longo prazo a mudar algo dentro de si que é fundamentalmente defeituoso. Quando aprendes a perdoar, curas-te desse dano. O corpo de um ser humano é composto de energia. Deves ter sentido essa energia quando estás na companhia de pessoas que estão zangadas. O cenário ideal é afastarmos-nos o mais possível dessa raiva. Quando não se pode perdoar, dá-se essa energia negativa e as pessoas à nossa volta evitam-no por causa disso. Mesmo que tenha sido vítima de algo que nem sequer pediu, seu estatuto de vítima entra em excessos quando não consegue seguir em frente e perdoar. Pedir desculpa é um sinal de força, não de fraqueza. Uma das principais razões pelas quais as pessoas pedem desculpa é porque sentem que isso repudia a má ação por parte do infrator. O pedido de desculpas é o reconhecimento de uma má ação. No entanto, muitas vezes, nas nossas vidas, vemos coisas que os outros não veem. O Vitor explica isto muito bem quando fala do seu pai. Vitor sentiu durante a maior parte da sua vida que não correspondeu às expectativas do seu pai. A raiva que ele carregava com ele continuou durante anos. Durante os anos de crescimento, ele queria que seu pai pedisse desculpas por todas as coisas que ele o tinha feito passar quando criança. O facto é que o pai do Vitor nem sequer sabia que tinha feito algo de errado. Pecados. Vitor tinha acumulado essa raiva para com seu pai que não era razoável. E aqui está a ironia. Quando o próprio Vitor se tornou pai, ele percebeu que estava fazendo exatamente a mesma coisa com seu filho. Não era um maltratamento de todo. Estas ações foram tomadas por preocupação com o seu filho. Quando ele conseguiu colocar tudo isto em perspectiva e deixou de lado a sua amargura, conseguiu perdoar o seu pai e tentar tornar a relação muito mais forte. Quando você não consegue perdoar, você faz da sua própria vida uma miséria e, a maior parte do tempo, aqueles que o injustiçaram estão muito felizes por estarem a viver as suas vidas, sem terem consciência de todos os pensamentos negativos que você tem na sua mente. É por isso que é tão importante dar voz e deixar ir. Ponhar-se no lugar de outra pessoa. Experimente hoje. Ligue para alguém com quem perdeu o contato simplesmente porque não conseguiu perdoar. Certifique-se de concentrar a conversa à volta dela, não de si. Você vai começar a ver que a vida não acontece em uma dimensão única. Se tiver problemas com este exercício, então sugiro que pratique meditação porque isso o ajudará a deixar de lado todos os sentimentos negativos que sente em relação à vida e a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Tornar-se-á menos introspectivo e poderá aceitar os comentários dos outros sem os julgar. Isso ajuda-te a ser capaz de abraçar a compaixão de uma forma que talvez não tenhas sido capaz de fazer antes. Quando fazes, toda a tua vida muda para melhor. Capítulo 4. Perdoar não esquecer. Aprender com a experiência, não há ignorância. Desde muito jovens, formamos o nosso comportamento com base em anos de interação com os outros, o que inclui a nossa família, amigos e até estranhos com os quais nos deparamos. Somos influenciados pelos que nos rodeiam e pelo nosso ambiente. Nós, conscientemente ou mesmo subconscientemente, imitamos o comportamento daqueles que admiramos.
Ao mesmo tempo, tentamos evitar o comportamento daqueles com quem nos sentimos menos à vontade. Mas o grande desafio é que estamos constantemente a esforçar-nos para nos tornarmos a melhor versão de nós próprios. Embora não se possa esquecer o que alguém fez que nos magoou, não temos de usar isto de uma forma negativa. Em vez disso, podes usar todas as experiências dolorosas, fracassos passados como um reforço positivo para te melhorares a ti próprio. Esteja atento a quem você quer ser. A melhor estratégia para descobrir a melhor versão de si é estar sempre atento. Esteja atento aos seus comportamentos atuais e decida se cada um destes comportamentos serve o seu propósito superior. Identifique os comportamentos que quer assumir e que comportamentos deve rejeitar. Aprenda com a experiência. Além disso, aprenda com as suas experiências anteriores. Por exemplo, perdoe o rufia na escola e perceba que as suas ações não são as que você perdoa. Portanto, você sabe que o bullying é mau e nunca será um rufia. Você perdoa a pessoa que não é pontual e o deixa esperando ociosamente por ela. Agora sabe como é frustrante esperar por uma pessoa que está atrasada e que nunca desejaria impor isso a ninguém. Cada uma destas coisas parece senso comum, mas muitas pessoas guardam ressentimentos e não aprendem nada com eles. Sim, temos os direitos de odiar e até guardar rancores, mas pensemos no quadro geral. Em vez de inculcar ódio, diga-lhes que o que fizeram foi errado e siga em frente, independentemente do pedido de desculpas. Pode sentir-se um perdedor nesta situação, mas olhe sempre para o panorama geral. Perdoar os outros e seguir em frente mostra a tua força de caráter. Essa é uma lição preciosa a aprender. Portanto, não é uma questão de esquecer. É uma questão de colocar essa ação na sua mente e de aprender a nunca fazer isso aos outros. É claro, não deixe que a história se repita. Simplesmente aprenda com a experiência e siga em frente. Dessa forma, você enriquece quem você é e é muito mais feliz. Perdoar a si mesmo. Isto também se aplica quando é preciso perdoar-se a si próprio. Se fez alguma coisa para perturbar alguém, a melhor maneira de avançar é ser humilde e pedir desculpa. Quer aceitem ou não as suas desculpas, não importa, tudo depende deles. Você não pode ser responsável pela forma como os outros lidam com o perdão. Concentre-se primeiro em si próprio. Se fizeste tudo o que podias para emendar, avança e aprende a tua lição para que não voltes a cometer o mesmo erro. Não te martirizes quando tiveres feito tudo o que era possível para te redimires, pois isso nunca poderá resolver nada. É importante que sejas capaz de te perdoar e de te libertar de apegos passados que só te podem prender e fazer-te sofrer. O passado não iguala o futuro. Elisa foi vítima de violência doméstica num casamento fracassado. Infelizmente, ela tinha baixa autoestima e, no final do seu casamento, ainda acreditava que só tinha aquilo que merecia. Felizmente, ela conseguiu crescer em caráter depois de ter estado sozinha durante algum tempo. Ela percebeu que guardava rancor tanto contra o seu marido, abusivo por tratá-la como se ela não tivesse valor, como contra si mesma porque não tinha correspondido às suas expectativas. Depois de uma longa luta, ela ficou surpreendida por ter conseguido perdoá-lo e por ter feito saber que não guardava rancor contra ele e que desejava o melhor para a sua vida. Isso fê-la sentir-se inteira novamente. Foi como se tivesse ido embora com a cabeça erguida. Ela usou a empatia para tentar ver a situação do ponto de vista do marido, tendo em conta o seu passado e os seus próprios demônios na vida. Então ela teve que dar o passo para se perdoar por várias coisas. Se lhe tivesse perguntado o que ela tinha de perdoar a si própria, as respostas teriam sido contraditórias, razão pela qual ela teve tanta dificuldade em lidar com os seus sentimentos. A. Ela pensava que não estava à altura do que se esperava de uma esposa. B. Achou-se inútil por pensar em todos os maus pensamentos sobre o seu marido. C. Ela também achava que não valia muito mais do que ele lhe tinha oferecido. No entanto, ao passar pelo processo de cura, depois de se perdoar, descobriu que tinha de largar o seu passado e seguir em frente, pois o passado não é igual ao futuro. Hoje, ela é capaz de formar uma base forte na sua vida, antes de iniciar outra relação. Há mulheres que acreditam que agarrar-se aos pecados do passado as torna atraentes para os homens que gostam de proteger a sua outra metade. Muitas vezes, isto baseia-se em não serem capazes de se perdoar a si próprias e terem perdido o sentido de autoestima. Infelizmente, estes são os tipos de mulheres que vão caminhar de uma relação abusiva para outra porque nunca formam essa
base forte quando são solteiras e dependem de outra pessoa para ter força. Isso é um erro enorme. Tens de te encontrar, plantar as tuas raízes e tornar-te uma pessoa que amas e respeitas antes de poderes esperar ter esse tipo de amor e respeito de outra pessoa. A verdade é que nós nunca esquecemos realmente as coisas que as pessoas fazem que nos magoam. No entanto, quando somos capazes de perdoar, também podemos aprender a fazer da nossa vida um lugar muito melhor. Além disso, descobrirá como abordar a vida de um ponto de vista muito mais compassivo. Capítulo 5. Formas de perdão absolutas. Quando acontece algo mal que nos deixa furiosos, irritados, frustrados, não deixemos que as emoções nos controlem. Seja o mestre das suas emoções e não reaja às emoções negativas. Em vez disso, dê um passo atrás e olhe calmamente para a situação como um todo. Depois perdoe os outros e procure a solução num estado positivo. Ficaria surpreendido com o incrível resultado. Assim, antes de conseguires fazer isto, tens de aprender a deixar passar. Isto é algo que está a ser ensinado no yoga e na meditação. O benefício disto é que você é ensinado a ser capaz de respirar de tal forma que você é capaz de baixar a sua pressão arterial e o ritmo do seu batimento cardíaco. Como resultado, você é capaz de olhar para esta situação negativa com uma mente aberta. A meditação requer cuidado, que é uma parte crucial de se ser capaz de deixar ir. O quanto você sofre depende da rapidez com que você está disposto a perdoar totalmente. Como meditar? A parte interessante da meditação é que ela ensina a deixar de lado todos os pensamentos e a não lhes dar credibilidade. Ao ponderares sobre a tua vida, estás sujeito a todo tipo de opiniões. Os pensamentos vêm e vão e você parece ter muito pouco controle sobre eles. No entanto, quando meditas, precisas de te concentrar na tua respiração. Se os teus pensamentos vagueiam, reconheces os pensamentos e simplesmente os deixas ir sem deixares que as tuas emoções se apoderem deles. Ao mesmo tempo, você está praticando o princípio do não julgamento. Afinal de contas, é apenas um pensamento e é tudo que existe. É claro que, no mundo real, é mais fácil dizer do que fazer. Mas, na meditação, você simplesmente se concentra na sua respiração. Permita-me explicar como funciona a meditação, porque isso o ajudará a alcançar o perdão absoluto e o desapego. Mesmo quando não está a meditar, pode distanciar-se de pensamentos negativos, respirando profundamente e com atenção. Sente-se numa cadeira que lhe dê bastante apoio. O melhor é usar uma cadeira de jantar em vez de algo em que se afunda porque a retidão das suas costas é importante. Os seus pés devem ser colocados no chão e permanecer planos. As suas mãos são colocadas no colo e a sua mão principal é virada para cima para receber a outra mão também a palma da mão para cima, e você une os polegares. Mantendo as costas direitas, inspire, mas em vez de usar apenas a parte superior dos pulmões como as pessoas normalmente fazem, espera-se que respire mais profundamente até sentir o ar no seu intestino superior. Segure-o por um momento e depois expire. Continua assim, contando 8 para a inspiração, 5 para a susteira respiração e 10 para a expiração. Durante este exercício, a sua mente está ocupada a contar e a concentrar-se na respiração, para não ter tempo para pensar em mais nada. Esta é a parte que as pessoas acham difícil, mas é por isso que sugerem que você pratique meditação 20 minutos por dia todos os dias e faça da meditação parte do seu estilo de vida. A prática torna a meditação perfeita e ajuda a disciplinar a mente. Se notar que há pensamentos a surgir na sua mente, não resista a eles e perceba que é normal. Simplesmente observe-os, em vez de se submeter aos seus pensamentos confusos. Veja-os, reconheça que eles estão lá e depois deixe-os ir. Quando mediar? Então aqui vem a pergunta mais comum. Quando meditar? A melhor altura do dia para meditar é logo de manhã antes do pequeno almoço ou ao início da noite, com o estômago vazio. O objetivo da meditação é aprender a deixar as coisas irem. Quando esta prática se tiver tornado um hábito, também se pode deixar ir qualquer pensamento negativo no dia a dia. Quando você está aprendendo a perdoar, seja você mesmo ou outra pessoa, você precisa reconhecer os pensamentos que você tem e tentar vê-los sem que todas as emoções entrem em ação. Então deixe ir. Ativo no dia a dia. Pode ter tanta paz de espírito que se liberta de ser apanhado em situações e emoções
A meditação dá-te a paz interior que te ajuda imensamente a perdoar os outros e a seguir em frente, em vez de abrigar maus sentimentos. Confie em mim, é refrescante e você será capaz de criar empatia facilmente com os outros nesse estado edificante, alcançando o perdão absoluto. Quando quiser perdoar alguém, diga-lhe que o perdoa e que está na hora de seguir em frente ou de se reconciliar. Esse deve ser sempre o fim da história. Nunca deves ter de falar do passado podre e lembrar aos outros como eles te enganaram, especialmente quando estás a discutir. Caso contrário, não se trata de perdão absoluto. O perdão absoluto significa que você é capaz de deixar tudo isso para trás e seguir em frente. O mesmo pode ser dito quando se perdoa a si próprio. Depois de decidir largar o passado, nunca traga de volta essas negatividades e deixe que alimente as suas emoções. Seja gentil consigo mesmo. Dar a si próprio o perdão absoluto é uma ótima forma de o tornar mais forte e de o ajudar a prosperar em relações futuras. Se quiser música para relaxar ou meditar, eu recomendo o seguinte canal do YouTube. Clique aqui, Meditação e Relaxamento. Ensinamentos religiosos sobre o perdão. Buda descobriu uma verdade interessante na sua jornada para o esclarecimento. Quando tentava encontrar formas de diminuir o sofrimento das pessoas, descobriu que grande parte da dor não era causada por fatores externos. Em vez disso, ela vem de dentro. O budismo segue um conjunto de abordagens que ajuda a livrar-se de qualquer negativismo. Abordagem assertiva, concentração certa, falar assertivamente, pensamento certo são tudo partes do que Buda ensina. Se você começa a falar positivamente para si mesmo em vez de viver num estado negativo, você eventualmente alcança o perdão absoluto e ganha a capacidade de seguir em frente incólume por quaisquer acontecimentos infelizes. Jesus Cristo. Até Jesus pediu ao seu Pai que perdoasse aqueles que o tinham crucificado porque sabia que, por baixo de tudo isso, nenhum deles compreendia realmente a extensão do seu pecado. Perdoar é deixar de lado todos os pensamentos de vingança ou raiva. De dentro. Quando você é capaz de fazer exatamente isso, você vai conseguir o perdão absoluto. Capítulo 6. A lei do perdão, cura. Da mente, do corpo, das relações, da vida pessoal e profissional. Vamos começar por usar a história de William como exemplo. William trabalha no banco há muitos anos, esperando que um dia ele possa ser o gerente do banco. No entanto, uma e outra vez, os homens mais jovens foram promovidos antes de lhe terem oferecido alguma coisa. Ele começou a ressentir-se de todos à sua volta. Ele via-os como favorecidos acima dele. Aprender a ver as coisas de forma diferente. As coisas começaram a mudar depois que ele começou a ter aulas de yoga. O yoga não só lhe trouxe benefícios para a saúde, como também lhe ensinou valiosas lições de vida. Desde então, ele começou a olhar para as coisas de forma diferente. Quando alguém era promovido, geralmente ele ficava ressentido. Mas o yoga abriu-lhe a mente e ele começou a aceitar as realidades com as quais não tinha controle. O que William não percebeu foi que a razão pela qual não foi promovido era por causa do seu ressentimento e da forma como tratava as pessoas à sua volta. Ele estava perpetuamente infeliz e estressado porque não podia aceitar o facto de que tudo era culpa sua. O yoga ajudou a enfrentar os seus próprios demônios. Aprendeu a importância do perdão. Ele teve que se perdoar pela atitude negativa que carregou com ele durante toda a sua vida. Assim que ele mudou a forma como olhava para as coisas, alargou o espectro destes pensamentos, ele pôde ver muito claramente que a razão pela qual ele estava sempre a ser passado na promoção e era por causa do seu desempenho no trabalho. Os seus colegas não pensavam que ele fosse um grande líder. Ele estava a ser visto como alguém com amargura e raiva. 2 anos depois de perdoar, ele foi promovido a gerente do banco e não foi pura coincidência. Quando se vê todo o espectro de dificuldades que são causadas pelo ciúme, pelo ódio, pela ganância e pelo pensamento negativo, vê-se também que é uma obrigação para si próprio ir além da negatividade em direção a algo mais positivo. Embora possa não acreditar no karma, porque se trata de algo mais associado talvez a povos com outras crenças, provavelmente conhece o ditado, o que anda por aí vem por aí, o que significa que, se fizer algo de errado, consegue sempre a sua vitória de uma forma ou de outra, porque recebemos o que damos. O poder da lei do perdão. É aí que entra em ação o poder da lei do perdão. Se formos capazes de perdoar, isso dá-nos tanto poder que tudo parece tão positivo e somos capazes de passar pela vida com um ponto de vista totalmente novo.
Somos todos seres humanos. Todos nós cometemos erros. Todos nós passamos por montes e vales. A vida nunca é uma navegação suave. No entanto, quando aprendermos a usar a lei do perdão e a torná-la parte da nossa forma de viver, encontraremos a felicidade. O peso do fardo aliviará e desaparecerá. No início deste capítulo, falei de William e quando lhe perguntaram se acreditava no karma, ele riu-se, um daqueles risos que é difícil de esquecer, que vem do coração. Se eu tivesse feito a mesma pergunta há muitos anos, ele não poderia ter visto o karma como algo que fosse válido. No entanto, desde que começou a ter aulas de yoga e meditação, aprendeu a importância do perdão. O yoga e a meditação ajudaram a olhar para além do seu estreito espectro. Ele logo aprendeu que todos os seus primeiros fracassos na vida foram causados pela forma como ele trata os outros e também pelo seu coração fechado. Assim que compreendeu o caminho kármico, mudou a sua abordagem à vida. Ele começa a celebrar os sucessos dos outros, em vez de os ver como uma ameaça para os seus. As coisas mudaram para melhor quando ele começou a mudar a maneira como ele olhava para a vida. Quando ele aprendeu a esquecer, a rota kármica da sua vida mudou. Nunca subestime o poder do perdão. Você tem o poder dentro de si para fazer essa mudança na sua vida. Nunca subestime o poder do perdão. A lei do perdão tem tudo a ver com colocar as coisas na perspectiva certa. Se alguém te chama nomes, vês isso como um insulto? Que tal ver essa pessoa como necessitada de chamar a atenção? E de sentir empatia em vez de raiva? Se alguém te pisar no dedo do pé, o teu dedo do pé recupera rapidamente. No entanto, a lesão no interior dura muito mais tempo se não se conseguir perdoar imediatamente. As pessoas fazem coisas, e por vezes, o poder de condução por detrás dessas coisas é a sua própria vida estar fora de controle. Quando você perdoa, você permite que elas olhem para a vida de uma nova perspectiva e às vezes isso é tudo o que elas precisam. Mostre-lhes o quadro maior, em vez do quadro pequeno que nos faz parecer mais pequenos. Capítulo 7. Foco na imagem maior. Do perdão pessoal à paz mundial. Não é preciso muito para se ter consciência de toda a infelicidade do mundo de hoje. E a razão por trás de toda essa infelicidade é a falta de compreensão e de perdão. Agora imaginem um mundo em que as pessoas sejam capazes de mostrar empatia e compreensão. Não acha que este é um lugar muito melhor para se viver? Taxa de felicidade dos países. Segundo um estudo recente sobre a taxa de felicidade de países de todo o mundo, a Noruega, a Dinamarca e a Islândia surgiram como as nações mais felizes. Os noruegueses, dinamarqueses e islandeses são todas nações que estão próximas da natureza. Eles sabem tudo sobre o respeito pela natureza e pelo ambiente. A escolaridade é gratuita e os cuidados de saúde são também universalmente aceites como sendo muito bons. No entanto, esse não foi o único critério. Entrou em jogo algo diferente que era tão importante que era a liberdade de escolha. A confiança e a generosidade estavam também entre os critérios para encontrar o país mais feliz do mundo. Verifica-se que as nações menos felizes do mundo eram as que estavam envolvidas em tumultos políticos, na guerra e na pobreza. Os ciúmes, a ganância e todos os outros sentimentos negativos. Por que as pessoas passam desequilibram de facto o estado de felicidade e de segurança? As pessoas querem mais e estão perfeitamente dispostas a pisar os outros para o conseguir. Então, comparem isto com o mundo que temos. Ver programas de televisão como Little House on the Prairie leva-nos de volta a uma época em que os desejos e necessidades das pessoas eram menores, mas em que havia menos necessidade de aceitação social. Se éramos pobres, então não fazia mal porque alguém tem de estar no lado pobre da escala. Se fosse rico, talvez fosse respeitado devido ao estatuto da sua vida e ao impacto positivo que teve nas pessoas da sua comunidade. Como podemos, então, resolver o problema do equilíbrio? Como é que podemos perdoar a escala nacional e mundial? A resposta está em ser o mais verdadeiro possível para nas suas próprias crenças, ao mesmo tempo que abre espaço na sua mente para as crenças dos outros. Coisas que precisamos de aprender. Precisamos de aprender a tolerar. Precisamos de aprender tudo sobre outras religiões e outras raças. Precisamos de alargar o espectro das nossas vidas para podermos colocar as coisas em perspectiva. Se ainda não pensou em como a falta de perdão está a tornar a sua vida miserável, então precisa de olhar para a vida de uma perspectiva diferente, a da compaixão.
Não podemos salvar o mundo de todos os males, mas podemos mudar-nos a nós próprios e liderar pelo exemplo. No mundo de hoje, através das redes sociais, os ciúmes mesquinhos e a mentalidade fechada da raça humana são postos à vista de todos. A escolha é vossa. Podemos decidir por nós próprios e aprender a perdoar a vida. Por sermos tão contraditórios, ou podemos ir com a multidão. O quadro geral é que a vida é muito mais complexa do que isso. Mas muito mais simples quando se aprende o poder do perdão. Quando se aprende a perdoar, torna-se mais compassivo. Isso pode levar-te pelo caminho da paz e da cura. Você aprende a deixar ir e seguir em frente. Você vê o valor do perdão e a sua importância na sua vida em um determinado momento. Se olhas para o futuro com pavor, é igualmente relevante que estejas a perder as oportunidades da tua vida. Em todo o mundo, as pessoas estão a sofrer. A intenção do Buda original era tentar ensinar as pessoas a afastarem-se do seu sofrimento e aprenderem um novo caminho. O perdão é uma parte importante de uma vida plena e saudável. Ele permite que você comece a construir uma base para a sua vida. Uma fundação construída sobre pensamentos negativos é como construir uma casa em areia movediça. Você não pode fazer isso. Se continuar a caminhar pela sua vida sem retificar as coisas que fez mal, carrega consigo todo esse fardo. Se aprenderes a perdoar, constróis uma fundação sólida que pode ajudar as pessoas à tua volta a confiar em quem tu és. Hoje, vemos comentários no Facebook e outras redes sociais, onde as pessoas julgam e criticam umas às outras. Amanhã, podemos ver a esperança ser espalhada como a sua semente de erva num grande vento, mas cabe realmente a cada indivíduo iniciar o processo. As redes sociais são uma forma poderosa de espalhar a felicidade, de partilhar pontos de vista positivos. É disto que o mundo precisa agora. O perdão é a chave da sua felicidade. Com catástrofes naturais, incêndios e perda de vidas, é difícil permanecer estoico, mas não temos escolha. Não podemos mudar estes incidentes que surgem diariamente na televisão, mas cada um de nós pode mudar essa pequena parte da história que é a nossa vida. Quando aprendemos a perdoar, damos o exemplo aos outros. Nunca subestime o poder do perdão. É a chave para a sua felicidade. É tão simples quanto isso. Se conseguires escrever todas as pessoas que precisas de perdoar e depois fazer uma escolha ativa para perdoar, vais sentir-te melhor na tua vida. Não só isso, começará a notar que a sua vida está a mudar para melhor. Continue a espalhar boas vibrações positivas às pessoas à sua volta. Faça do mundo um lugar melhor. Capítulo 8. O que o retenda? Perdão. Vejamos o que está a acontecer hoje à nossa volta. Todos esperamos viver em casas que estejam totalmente equipadas. Esperamos ter toda a tecnologia de ponta, roupa com etiqueta de estilista e ter uma qualidade de vida que consideramos merecer. No entanto, independentemente do que a televisão lhe disser sobre valer toda esta despesa, está a perder algo fundamentalmente importante para a sua vida ao viver o sonho americano tal como ele se apresenta atualmente. Isso não quer dizer que o sonho americano original não tenha sido uma má ideia. Foi baseado em princípios que são fáceis de compreender, mas não se tratava de ter ou não o último modelo de iPhone. Culpa vs perdão. O que tem acontecido ao longo dos anos é que se tornou complacente. É mais fácil culpar do que perdoar. É mais fácil olhar para a vida e perguntar o que há nela para si, do que compreender que as maiores coisas que pode esperar da vida vêm do facto de ser capaz de perdoar. Tenho acompanhado de perto os meios de comunicação social enquanto apresentava ideias para este livro e preocupa-me que as pessoas passem as suas vidas à procura de alguém a quem culpar pela qualidade das suas vidas. Deixem-me dar-vos um exemplo. Se o sistema escolar não está a funcionar, a culpa é do governo. Se o trabalho não corre bem, a culpa é do patrão. Vivemos numa sociedade que leva muito a sério a responsabilidade, embora nós tenhamos esquecido de como se deve assumir a responsabilidade pessoal. As pessoas perguntam sempre, o que é que eu ganho com isso? E a única forma de alguma vez se poder experimentar o que há no perdão para nós é perdoar. Há alturas em que se luta na vida, quero dizer, em que todos nós procuramos sempre mais e melhor, mas só nos deparamos com adversidade. Mas o importante é que, em vez de empurrar as culpas ou apontar o dedo aos outros, aprendamos a fazer alguma autorreflexão. Implementar o perdão no seu dia a dia. Na maioria das vezes, é a forma como encaramos as coisas. Como reagimos e como lidamos com a dor e com as dificuldades da
nossa vida aqui. Talvez a vida fosse muito mais fácil para si se pudesse ver as coisas de uma perspectiva diferente. Em vez de implementar o perdão na nossa vida cotidiana, é também importante estarmos gratos pelo que temos. Sabia que cerca de 22 mil crianças morrem todos os dias devido à pobreza? Sabias que a cada 10 segundos morre uma criança devido a doenças relacionadas com a fome? Sabia que 603 milhões de pessoas não têm acesso à água potável? Tome algum tempo para este autoexame, fazendo a si próprio estas perguntas. Como é que eu contribui para esta situação? O que posso fazer para melhorar a situação? O que posso fazer para mostrar às pessoas que as amo? O que importa quando pedi desculpa? E depois faça a si próprio a pergunta óbvia. O que é que eu ganho com isso? Vais te realizar sabendo que já fizeste o melhor que podias e não vive de arrependimentos. Descobrirá também a liberdade que pode ser alcançada através de um simples ato de perdão. Perdoa-te a ti próprio e perdoa os outros pelas suas ações aparentemente irrefletidas. Quando aprendes a deixar ir, abres o potencial de ter grandes relações e de te sentires espiritualmente desperto. Você nunca poderá descobrir a melhor versão de si até que seja capaz de se deixar ir e perdoar. Vamos terminar este capítulo com algumas citações sobre o perdão que o ajudarão a ver os benefícios para si próprio, a partir de perspectivas diferentes. Ser cristão significa perdoar o indesculpável porque Deus perdoou o indesculpável em você. C. S. Lewis. A verdade é que, a menos que se deixe ir, a menos que se perdoe, a menos que se perdoe a situação, a menos que se perceba que a situação acabou, não se pode avançar. Steve Maraboli. O verdadeiro perdão é quando se pode dizer, obrigado por essa experiência. Oprah Winfrey. O perdão nada tem a ver com a absolvição de um criminoso do seu crime. Tem tudo a ver com aliviar-se do fardo de ser vítima. Libertar-se da dor e transformar-se de vítima em sobrevivente. C. R. Strahan. Também pode consultar algumas citações por si próprio e torná-las parte do seu mantra diário quando acordar de manhã. Isto irá lembrá-lo constantemente que é o primeiro passo para uma relação mais amorosa e positiva consigo próprio e, portanto, com os outros. Conclusão. Uma vez compreendido o processo de perdão, é tempo de o usar para fazer do mundo que se vive um lugar melhor. Você será mais forte, mais compassivo e empático. O maravilhoso de ser capaz de esquecer e perdoar é que isso também terá um grande impacto na vida das pessoas que amamos. No entanto, este hábito irá também beneficiar a sua vida social e empresarial. Vamos fazer uma autodescoberta. Vá em frente e faça a si mesmo estas perguntas. Como tinha enganado no passado? Que tentativa fez para os perdor? O que é que neo pode perdoar a si próprio? Pouco a pouco poderá voltar a juntar os pedaços da sua vida. Embora possa ser apenas um pequeno passo de cada vez. Realmente não importa, desde que continues a progredir para alcançar a verdadeira felicidade e liberdade no fundo. A quem não telefonaste durante muito tempo? Faça esse telefonema e faça-o sobre essa pessoa, e não sobre si mesmo. Muito tempo. Mostra o teu interesse na vida dos outros e torna-te mais compassivo no processo. Se da última vez você errou com essa pessoa no passado, deixe-a saber que você está arrependido e que está a falar a sério. Perdoe-se a si mesmo. Pare de reter a sua vida o tempo todo. Pare de viver na sua cabeça e vá para além dela. Se isto significa enfrentar os seus demônios um de cada vez, então faça-o. Escreve o que fizeste que foi tão errado e perdoa-te a ti próprio. Incondicionalmente. Afinal de contas, somos apenas humanos e cometemos erros. Aprende com isso e começa a concentrar-te em coisas que realmente importam. O perdão é um valor maravilhoso a transmitir aos seus filhos. Mas eis a ironia, as crianças são realmente melhores a perdoar do que a maioria dos adultos. Pense nisso, pedimos muitas vezes aos nossos filhos que apertem a mão às crianças com quem caíram e digam desculpe. Então por que você não pode fazer o mesmo? Nunca deixe de praticar o perdão. Lembre-se de reconhecer o que tem de agradecer nesta vida e aquilo por que tem de se perdoar e faça-o. É o melhor presente que se pode dar a si próprio e a vida é demasiado curta para se agarrar aos ressentimentos desnecessários. Esta é a minha última pergunta para si. Queres experimentar mais amargura ou felicidade na tua vida? Hoje é o dia para você encontrar a liberdade no perdão. Palavras finais. Chegamos ao fim deste maravilhoso livro, Uma Caminhada
Elucidativa no caminho do perdão. Queria agora pedir-lhe um pequeno favor, que se possível, fizesse uma avaliação positiva ao nosso livro na página da Amazon. Isso ajuda muito o nosso trabalho e não leva sequer um minuto. Muito obrigado e espero que alcance tudo o que deseja ao longo da sua vida, seja no amor, dinheiro ou saúde, e que alcance os seus objetivos. Muitas felicidades. Livros recomendados. Yoga. Este livro é perfeito se você é iniciante e pretende aprender mais sobre yoga. O poder da meditação consciente. Minimalismo. A jornada de 21 dias.